Senhor nunca vai nos dar nada que nos tire da promessa dele. Quando nós ouvimos essa frase, nós pensamos assim: o Senhor nunca vai nos dar nada que nos tire da presença dele. E aí a gente começa a fazer uma autoavaliação, tentando entender o que talvez hoje possa nos tirar da presença dele. E isso é um dos pontos importantes para que a gente compreenda se o que estamos fazendo está alinhado verdadeiramente com aquilo que ele deseja. E talvez você, neste momento, pode estar procurando uma resposta, orando, pedindo a Deus uma resposta. E ela, muitas vezes, pode estar só aí. Isso aqui me aproxima ou me afasta de Deus? Isso é meramente porque o meu eu deseja isso aqui? Ou é porque é algo que vai manifestar, tornar exponencial a mensagem, o propósito? São as perguntas principais para chegarmos em uma conclusão. Lá em Marcos, capítulo 9, 22, 23, está escrito assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. No contexto aqui, é um momento onde há um diálogo entre o pai de uma criança que passa por alguns surtos em relação a ataques, né, espirituais, e ele vem pedir Jesus a cura do seu filho, né? Onde ele fala que Satanás, ele joga essa criança no fogo através de alguns ataques, né? Joga ele no fogo, outras vezes joga na água com a tentativa de tentá-lo matar. Esse contexto aqui vem antes, né? Foi uma passagem que vem em Marcos, logo após a transfiguração, lá no monte. E essa parte em específica, se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E aí, quando a gente vem nesse contexto, a gente pensa assim: Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Jesus, ele pode fazer tudo o que ele desejar, porque, inclusive, a sua criação foi fruto dele. Tudo que você tem, de alguma maneira, foi ele que permitiu que chegasse até você. Tudo que você conquistou, a sua casa, de certa forma, foi tudo ele que permitiu. E pensando nesse contexto, eu entendi também que se ele pode curar, né? Se ele quiser, ele pode. Mas ele não vai fazer nada que tire você da presença dele. Então, se algo nesse momento que você precisa decidir é algo que a sua decisão se afasta dele, possivelmente não foi ele que colocou na sua vida. Isso vale para relacionamentos, isso vale para trabalho, isso vale para negócios, isso vale para diversas situações. Muita gente passa por situações, por exemplo, em relacionamentos, em conflitos em relacionamentos sobre termino ou não termino, e aí você sempre está envolvida naquela emoção e, consequentemente, você não racionaliza muito, porque os seus parâmetros naquele momento de pensar sobre, você está embebido em emoções. E digamos que quando estamos dessa forma, não conseguimos racionalizar da melhor forma. Se pararmos, sairmos um pouco do cenário e avaliarmos esse relacionamento hoje, ele me afasta da presença do Senhor ou ele me aproxima da presença do Senhor? Gente, estamos tratando aqui de pessoas que estão minimamente buscando uma conexão com o Senhor, certo? Porque o nosso principal objetivo de estar aqui é de adorar o Senhor, é de servi-lo. E quando a gente volta lá em Marcos, no capítulo 1, a primeira passagem, o capítulo 1, fala sobre a chegada de João Batista. João Batista foi quem? Foi a pessoa que preparou o caminho para a chegada de Jesus. E ele nasceu com esse propósito, ele nasceu com esse objetivo. A mãe dele, Isabel, ela foi destinada a ser a mãe de João Batista, ele já com a definição do porquê ele estava aqui. Então entende que João Batista, todos nós, assim como João Batista, já nascemos com um propósito, mas nós já nascemos num mundo onde o pecado corrompeu. Então quando a gente já nasce com muitas variáveis. Esse alinhamento com o Senhor, nem todo mundo consegue ter a partir do seu nascimento, nem todo mundo consegue nascer em um berço cristão, onde há essa manifestação da dependência, da presença e da continuação do propósito do Senhor. Muita gente nasce e após, por exemplo, que é o meu caso, só com 28 anos, quase, eu fui ser batizada nas águas, eu conheci Jesus verdadeiramente, eu tenho vivido ele verdadeiramente na minha vida. Então nem todo mundo nasce nesse berço cristão, que há uma preparação. Nasci e aí já manifestei desde a minha infância até o meu último dia de vida, a presença do Senhor. Não. Então a gente já nasce
corrompido, digamos assim, e isso faz com que nós nos afastemos do nosso real objetivo aqui. Mas o Senhor, tão misericordioso, amoroso, poderoso, vem e nos traz de volta para esse momento, né? Quando Jesus fala se tudo é possível para aquele que crê, ele está falando, se você crê, eu posso fazer. Eu preciso que você creia, porque você crê, mostra que você depende de mim. Você se coloca em uma situação onde você depende unicamente de mim. Você sabe que com seu braço não é possível. Gente, quantas vezes nós estamos batendo cabeça em uma situação porque estamos habituados na autossuficiência de querer resolver tudo, seja pela criação, seja pelo ego, pela vaidade, seja porque achamos que somos capazes de fazer tudo. Gente, eu já comentei aqui em um dos meus primeiros vídeos que quando você faz a parte de Deus, não tem por que ele fazer. Então, por que você vai para a sua beira da sua cama e você vai falar, Senhor, por que isso não está acontecendo? Mas desde que você está ali, você tentando fazer, você já acorda respirando aquilo, você já acorda tentando fazer aquilo. Em que momento, me diga, em que momento o Senhor vai agir na sua vida? Se você não deixa, não dá espaço para que ele faça isso. Então, sim, se tu podes, eu posso curar. Jesus pode curar. Se tu queres, se tu crês. Mas ele não vai fazer nada, meus amigos, que te tire da presença dele. Nada. Se existe algo na sua vida hoje que está te afastando, que a sua decisão, ela vai te afastar da presença dele, não vem dele. Não vem dele. Então, se eu estou num relacionamento hoje, que eu muito mais me afasto, que estar mais tendencioso a me levar ao pecado do que a presença dele, esse relacionamento não é de Deus. E aí não é que você tenha que terminar esse relacionamento, mas talvez você fazer recalcular o seu essencialismo, aquilo que é essencial para sua vida. Se a presença do Senhor é essencial, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, juntamente com o meu companheiro, alinharmos para que nós estejamos juntos caminhando para o mesmo alvo, que é Cristo. Aí você vai criar um novo cenário para o seu relacionamento. Isso vale para as amizades também. Se hoje essas amizades, elas estão me levando para onde? E aí são pontos, né? Aqui eu consigo ajustar, aqui eu consigo evoluir juntamente com essas pessoas. São pessoas que eu realmente, nesse momento, não consigo junto com elas e a caminho de Cristo. Então, você realmente vai precisar assumir a sua autorresponsabilidade, assumir a sua autopostura de adulto e entender que naquele momento não te cabe mais e que você precisa criar a sua jornada sozinho. Meus amigos, a gente complica muito as coisas. Eu tô passando recentemente por um fato onde eu preciso tomar uma decisão. E quando tudo acontece, parece que você pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Essa decisão, o resultado dela vai me levar pra onde? E o lugar que eu vou chegar? Porque, gente, não adianta a gente tentar enfeitar muito. Veja bem, veja bem. Eu preciso tomar uma decisão sobre uma área profissional, certo? Preciso tomar uma decisão. Eu vou ou eu fico? O que me traz de bônus ou ônus ficar? O que me traz de ônus ou bônus de eu ir? Decido ir. Não, vamos mudar. Mudei. Esses excessos, essa ambição, essa ganância que possa ser que esteja mascarada por trás de uma ação, ela me aproxima e me distancia de Deus. Se eu conscientemente reconheço, sou humilde para entender que eu estou sendo transparente comigo e de que isso me afasta da presença do Senhor, eu preciso ser tão madura e adulta quanto para tomar uma decisão e dizer, eu não vou dar esse passo, porque esse passo pode me afastar daquilo que eu quero que, no meu caso em específico, o que eu mais quero é a presença do Senhor. A vida, muitas vezes, ela parece difícil de lidar, de viver, mas é porque a gente tenta complicar tudo, porque a gente sempre está sendo tendencioso a tomar decisões que não potencializam a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Está sendo sempre muito mais sobre a gente, sobre o que satisfaz a nós mesmos. E precisamos cada vez mais diminuir isso, porque o ego, ele traz muitas consequências. E quase nunca posso te dizer que nenhuma delas são consequências positivas. O ego, ele excede a si mesmo. Então, quando você excede a si mesmo, você não manifesta aquilo que o Senhor deseja da nossa vida, que é que nós possamos servir aos outros. Porque o ego, ele só tem... O único objetivo do ego é a autodestruição. Você é tão autossuficiente que nada precisa, que nada basta. E eu já fui essa pessoa. Então eu posso te falar que os nossos olhos ficam voltados só para nós mesmos. Não importa o que aconteça. O nosso ego vai estar só voltado para nós mesmos. E embebidos em nossas próprias emoções, não tomaremos nenhuma decisão. Então,
Dentro desse cenário, Nazaré, como que eu posso fazer para melhorar esse cenário, digamos assim, de decisões? Oração. Oração, intimidade, jejum. Você encontra Deus em qualquer lugar. Você encontra Deus no seu quarto, no seu trabalho, no seu carro. Mas dedique tempo, sabe? Não fique com essa ideia de que eu posso encontrar Jesus em qualquer lugar. Você pode encontrar Ele, mas tem situações que você precisa encontrar no seu quarto. Você sozinha com Ele. E olha, não há problema que você queira chorar. Ele tá lá pronto para te receber. Sabe? Entra no quarto. Ai, Nazaré, mas eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar. Não fale. Não fale. Vá uma noite. Não fale. Só fica ali chorando. Ele lê o seu coração. No outro dia, talvez você já consiga falar um pouco, tipo, oi, Jesus. O Senhor sabe que tá me angustiando. Eu queria poder resolver isso aqui. E no terceiro dia, talvez você já consiga dialogar um pouco mais. Relacionamento com Deus é igual um relacionamento com qualquer pessoa. Você não conhece a pessoa de imediato e você já, ai meu Deus, que incrível. Não, é gradativo. É gradativo. Um dia você dá oi pra pessoa, no outro dia você dá um bom dia e oi. No terceiro dia você já, oi, tudo bem? Como você está? No quarto dia você, oi, tudo bem? Como você está? O seu dia foi bem? E aí você vai criando um relacionamento assim também. É o relacionamento com o Senhor. Até porque ele mesmo fala aqui em Marcos 9, ele fala assim, no versículo 29, que a espécie, né, que estava na criança, no menino, só sai pela oração e pelo jejum. Então, veja que ele através disso aqui, ele nos diz que a intimidade com ele, ela nasce da renúncia de nós mesmos. Porque oração é renunciar à nossa própria vontade de dormir mais, de pegar no celular um pouco mais. O jejum também tem como objetivo mostrar que domínio próprio é mais sobre Deus, não é sobre mim, porque o meu corpo, ele sempre quer comer, ele sempre quer se alimentar, é natural, são as vontades. Porque, gente, o reino de Deus é hoje, E tem muitas tempestades que a gente passa na vida por desobediência, porque a gente não está buscando a Ele. A gente só quer buscar Ele quando a situação não está favorável. E a gente quer que Ele mude o cenário rapidamente. E como Ele é o Deus poderoso, soberano e do impossível, a gente crê que naquele momento a nossa adoração, a nossa troca, né? Porque a gente, em algumas situações, pensamos assim, eu vou dar para receber. E, meu amor, Jesus, não é assim. Não é assim. Ele pode até fazer pela misericórdia que Ele tem por nossa vida, porque Ele é misericordioso. E o amor dele não tem fim. Mas não porque você tá fazendo uma troca com Ele. Ele não vai fazer isso. Por exemplo, oração e jejum para mim é algo que eu estou entregando, adorando. O jejum para mim, inclusive, para quem tá me seguindo, eu já fiz um jejum de Daniel de 40 dias. Inclusive, penso até em colocar um vídeo depois aqui no canal sobre. Mas o jejum, ele é para Deus, para que você esteja limpa para recebê-lo. Não é para que, ai, é para mim. Não, não é para você. Não deve ser para você. O jejum é para Deus, é para mostrarmos que é muito mais sobre Ele, a nossa dependência é para Ele e não sobre a nossa vontade da carne de querer fazer. E cada vez que você faz um jejum que você quer algo e você não tem, você está dizendo não para si mesma. Quanto mais não para si mesma você diz, mais alinhado com aquilo que Deus quer para você. Viver em Cristo é maravilhoso. Viver em Cristo tem os dias de tribulação, de dificuldade, mas nesses dias você precisa compreender que o Senhor está com você, mesmo que seja tudo em silêncio. Seja honesto, vá fazendo o seu trabalho, vá vivendo os dias e orando. Em algum momento, ele vai mudar o jogo, ele vai virar o jogo, ele vai fazer tudo acontecer, aquilo que os seus olhos nem são capazes de perceber, ele vai fazer. Confie. Essa é a nossa mensagem de hoje. Se você chegou aqui até o final, eu quero que você deixe um comentário aqui falando eu cheguei até o final. Me conte, eu quero que vocês me digam quais são os possíveis temas que a gente pode vir tratando aqui também com base na Bíblia, na palavra. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva aqui no canal também para que a gente possa trazer mais e mais conteúdos e que Jesus possa chegar para mais e mais pessoas.